Ser ateu nos dias de hoje não é um fardo simples de carregar. Enquanto várias minorias lutam e lutaram para defender os seus direitos, o preconceito contra os ateus ainda é um dos últimos praticados de forma generalizada e impune. Por isso mesmo, é normal que muitas pessoas tentem esconder o próprio ateísmo, seja mentindo para os outros, seja mentindo para si mesmo. E a maioria dessas pessoas corre um grande risco de passar a vida inteira se iludindo, sem nunca criar coragem para sair do armário. A transformação de cristão fervoroso a ateu convicto é geralmente gradual. Ela passa por pelo menos 4 estágios bem claros e previsíveis. Agora, nós iremos conhecê-los. O estágio 1, o self-service. A pessoa assume a postura self-service quando aparecem as primeiras dúvidas e questionamentos a respeito do cristianismo. Apesar de ter algumas mínimas ressalvas, o self-service ainda se vê como um cristão praticante, ativo e orgulhoso da sua fé. Ele frequenta bastante a igreja e, quem sabe, até participa de outras atividades religiosas. Ele também lê a Bíblia com frequência. Mas a característica mais marcante do self-service é que ele escolhe as passagens da Bíblia. Como quem monta o próprio prato num restaurante self-service, ele vai passeando pelas Escrituras, escolhendo as partes que ele considera bonitas ou aceitáveis, dizendo que são literais. As partes que ele não gosta, ou parecem muito cruéis ou absurdas para sua fé, ele não põe no prato. Por isso mesmo, as falas que identificam o self-service são aquelas que servem como desculpa para ignorar passagens da Bíblia. Frases como: "Isso é só uma metáfora", "Esse versículo está fora de contexto", "Não era bem isso, você tem que interpretar". Estágio 2, o evasivo. Ao contrário do self-service, o evasivo não tenta debater as partes questionáveis da Bíblia. A estratégia que ele usa para lidar com isso é diferente. Ele simplesmente tenta não pensar no assunto. O evasivo não lê a Bíblia sozinho, nem procura questionar nenhuma passagem. Ele apenas frequenta a igreja e ouve os trechos bonitos escolhidos pelos seus líderes religiosos. Por conta disso, ele costuma nem saber que existem versículos cruéis, absurdos e questionáveis. Como só tem contato com partes selecionadas, o evasivo sinceramente acredita que a Bíblia contém apenas passagens lindas e sábias. Logicamente, como só conhece os versículos louváveis, ele também acredita que quem fala mal da sua religião é apenas um implicante, maligno, invejoso ou qualquer coisa do tipo. As falas que identificam o evasivo são os tradicionais pedidos de respeito e afirmações do tipo: religião não se discute. Estágio 3, o não praticante. O não praticante é aquele que já nem mais frequenta igrejas, exceto em ocasiões especiais como casamento ou coisas do tipo. Diferente dos anteriores, ele não se incomoda com quem critica a religião, nem sente vontade de defendê-la. Ele agora segue apenas um Deus sem ligação com o que está escrito na Bíblia, um Pai de bondade, genérico e caridoso. E agora ele já se sente à vontade para ignorar conceitos chaves do cristianismo, como a própria existência de castigo, inferno, regras e mandamentos. A frase que mais identifica o não praticante é: "Eu acredito em Deus e não nas religiões".
Estágio 4. O abstrato. O abstrato já não acredita mais numa divindade que tem desejos e interesses pessoais. Seu senso crítico não lhe permite acreditar nos contos folclóricos e afirmações mágicas do passado. Mas ele ainda não consegue se assumir ateu, seja para os outros ou seja para si mesmo. Para driblar a própria racionalidade, o abstrato evita usar a palavra Deus. Ele se agarra a um conceito de divindade mais vago e genérico possível, de preferência usando termos complicados que deem um ar intelectual às suas crenças. Por isso, as expressões que você mais vai ouvir de um abstrato são aquelas que misturam misticismo a termos científicos, tentando dar um ar de racionalidade às suas crenças. A maioria das pessoas, no fundo, provavelmente vai acabar estacionando em algum deles, onde se sinta em paz com a sua própria consciência. E você, em que estágio está?